Olá, meu pequeno aventureiro! Hoje estamos aqui para trabalhar a atividade da página 10 e da página 11 do nosso cartão. Então vamos pedir a Papai do Céu que abra o seu coração para você entender a mensagem e que você possa ter forças e sabedoria para colocar essas mensagens em prática na sua vida, tá bom? Que Papai do Céu nos ajude. E a história de hoje, que está na página 10 do nosso cartão, é a história de Daniel. Daniel também era um dos amigos de Deus. Ele andava todos os dias com Deus. E ele trabalhava para o rei. Nessa época, o rei dividiu seu reino em 120 partes, chamadas províncias. E essas províncias, cada uma tinha um governador. E para todas essas 120 províncias, tinha 3 presidentes. E dentre esses presidentes, um deles era Daniel. Daniel era um homem de Deus, era amigo de Deus. E ele demonstrava isso através da sua vida. E por isso o rei confiava em Daniel. Porque ele sabia que Daniel era um homem íntegro. Porque tudo que Daniel fazia era para honrar e glorificar o nome de Deus. Que bom, não é? Daniel é um grande exemplo para nós. Nós podemos tirar a vida de Daniel como exemplo e aprender com ele. Só que Daniel se destacou dentre os 3 presidentes. E esses outros 2 presidentes começaram a ter ciúmes. Ciúme de Daniel, inveja. E eles então começaram a fazer o quê? Começaram a tramar alguma coisa para poder prejudicar Daniel. E aí eles pensaram e falaram assim, não, mas Daniel é um homem muito correto, a gente não tem nada para acusar ele. A gente precisa pensar em alguma coisa relacionada à fé dele. E aí então eles viram que Daniel todos os dias ia para o seu quarto orar. E ele orava de janela aberta. Ele adorava o nosso Deus, orando de janela aberta. E aí eles pensaram, vamos bolar um plano para prejudicar Daniel nisso. E aí eles tramaram, sabe o quê? Fizeram com que o rei assinasse um documento falando que durante 30 dias ninguém podia pedir nada, nem adorar nada, nenhum tipo de Deus, não podia pedir nada para ninguém, tinha que pedir somente para o rei. Se alguém fizesse isso, essa pessoa era condenada à morte e seria jogada na cova dos leões. E aí Daniel se preocupou? Daniel não se preocupou nem um pouquinho com isso. Quando deu a hora dele orar, quando deu a hora dele falar com Deus, ele foi para o seu quarto e, como de costume, ele deixou a sua porta aberta. E aí esses homens que tramaram contra Daniel foram falar com o rei. E o rei foi obrigado a jogar Daniel na cova dos leões. O rei ficou muito triste, porque ele não podia voltar atrás da sua palavra. Aquilo que o rei falava, a lei que ele baixava, ele não podia voltar atrás. E ele sabia que Daniel era um homem íntegro. E ele percebeu que tudo aquilo que aqueles homens estavam fazendo era para prejudicar Daniel. Só que o rei não podia voltar atrás. E Daniel foi jogado na cova dos leões. E naquela noite, o rei não dormiu, ficou preocupado. Ficou pensando, será que o Deus de Daniel vai protegê-lo? Ele não comia, ele não dormia, ele passou a noite em claro. E quando foi de manhã cedinho, ele foi lá na cova dos leões, mandou tirar a pedra que estava na frente da cova. E a primeira coisa que ele perguntou, Daniel, o Deus o qual você serve, protegeu você dos leões? E Daniel estava vivinho, protegido, sem nenhum arranhão. Sabe por quê? Porque Deus mandou um anjo e segurou a boca dos leões. E Daniel não teve nenhum arranhãozinho. E ele saiu de dentro da cova são e salvo. Sabe, crianças? Deus protege seus filhos.
Deus protege e a gente precisa confiar nele cada dia da nossa vida. A gente precisa entregar nossa vida nas mãos de Deus, porque Ele só quer o nosso bem, porque Ele nos criou, Ele cuida de nós e Ele nos protege. A gente só precisa confiar nele e ser amigo dele do mesmo jeito que Daniel era amigo dele. Daniel, em momento nenhum, ele ficou com medo, porque ele sabia que Deus iria protegê-lo. Agora vamos para nossas atividades. Na página 10, nós temos a história de Daniel. É um quebra-cabeça que vocês vão montar. Vocês vão lá nas páginas centrais e você vai tirar. São peças autocolantes e vocês vão tirar as pecinhas com muito cuidado e vai montar o quebra-cabeça aqui nesse quadrinho da página 10. Cuidado para não colocar as pecinhas em lugares errados, porque como elas são autocolantes, se você colar não vai ter como você tirar para poder colocar no lugar certo. Na parte abaixo do quebra-cabeça, você vai fazer da mesma forma que você fez nas atividades das histórias anteriores. Você vai ou colar uma gravura relacionada à história, ou vai fazer um desenho, ou escrever uma poesia ou a letra de uma música relacionada à história de Daniel. Você vai fazer aquilo que você achar melhor. Da mesma forma também, das histórias anteriores, você vai escrever o nome de uma pessoa para quem você demonstrou como viver para Jesus. Não se esqueça de logo no finalzinho colocar a data do dia que você fez a tarefa e escrever quem foi que e assinar aqui no quadrinho sim ou não, se foi o papai, a mamãe, alguém da sua família que ajudou você a fazer a tarefa. Na página 11, lá na atividade 2, lá em cima, você tem 5 versos bíblicos. Você vai escolher 3, vai marcar um xizinho, você vai ler essas passagens e vai explicar o que você entendeu com suas palavras. Aqui, verso 1, né? Primeiro verso, você pode memorizar e também vai escrever o que você entendeu. O segundo verso bíblico também você pode decorar e também vai escrever aqui o que você entendeu com a mensagem que está passando para você. E o terceiro verso também da mesma forma. Você vai ler, memorizar, você pode memorizar e você vai escrever o que você entendeu. Se você não consegue encontrar o livrinho da Bíblia, o versículo, você pode ligar para mim que eu explico para você como que você vai encontrar, eu ajudo você, tá bom? Essa é a atividade da página 11. Também não esqueça de lá embaixo você colocar a data do dia que você fez a tarefa, escrever sim ou não se você teve a ajuda de alguém, de algum responsável, e não precisa assinar, porque quem vai assinar é a tia Soraya, tá bom? Então, um bom domingo para você, boa sorte, fica com Deus e não se esqueça de agradecer a Papai do Céu pelos cuidados que Ele tem por você e pela sua família. E não se esqueça de estar sempre andando com Deus, falando com Deus, igual essas histórias desses personagens que nós vimos até aqui, que nós aprendemos que Deus cuida de todos nós. E Ele cuidou de todos esses personagens, sabe por quê? Porque todos eles eram muito amigos de Deus. E o meu desejo é que você, desde pequenininho, desde agora, aprenda também a ter Jesus como seu melhor amigo, tá bom? Um beijão no seu coração. Tchau, tchau!